Olá, pessoal! Que bom ter vocês conosco mais uma semana. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aos nossos vídeos e que esse conteúdo esteja sendo muito válido para vocês. Por isso, solicito que sempre ao assistir um vídeo, deixe o seu like. Podem acreditar, isso fortalece muito o nosso canal. Além disso, deixe os seus comentários, sugestões, o que vocês gostariam de ver por aqui. Além disso, não deixem de acionar o sininho. Assim, todas as vezes que algo for lançado aqui no canal, você será notificado. E claro, se esse conteúdo faz sentido para você, se está agregando valor, ele pode agregar para outras pessoas. Então, indique o nosso canal para os seus conhecidos. E hoje vamos falar sobre transtorno do espectro autista. Lembro-me que quando comecei a trabalhar no Centro de Ecoterapia da Polícia Militar, o nosso grande público eram de crianças e adolescentes com paralisia cerebral. Hoje, o nosso grande público são crianças, adolescentes com TEA. Por isso, hoje, o nosso convidado é fera nesse assunto, é o Fernando Calil. Se eu fosse falar sobre o currículo dele, eu faria um vídeo só sobre isso, mas posso garantir que ele tem muito conhecimento nessa área, é especialista em neurologia, tem curso de psicomotricidade, integração sensorial e a aula está show! Garanto que vocês vão gostar muito. Então, gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer ao Fernando Calil por ter topado e por ter contribuído com o nosso canal com uma aula tão fantástica. E, para não perder o costume, roda a vinheta, chama no galope, porque o Fernando Calil vai começar. Olá pessoal, tudo bem? Prazer enorme estar participando aqui com vocês desse canal que ficou fantástico. Professor Andréia, parabéns por essa ideia e eu tenho certeza que todos esses conteúdos que você está trazendo está somando para o nosso aprendizado. Bom, após o convite irrecusável da professora Andréia, eu venho aqui, Fernando Calil, terapeuta ocupacional, falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista. Quero trazer para vocês um contexto histórico, a definição, vamos falar dessas características, vamos discutir um pouquinho sobre a avaliação e a importância da aplicação dos protocolos, vamos falar sobre as práticas baseadas em evidências. Dentro dessas práticas, vou trazer um pouquinho da integração sensorial para vocês. E claro, vamos discutir e vamos falar sobre os benefícios que a ecoterapia traz para a criança, adolescente ou adulto com transtorno do espectro autista. Iniciaremos então um processo de conhecimento histórico sobre o transtorno do espectro autista. Primeiramente, se a gente fala do autista, do autismo, a gente tem que saber que é uma palavra derivada do grego de autos, que significa de si mesmo. Bom, só com essa definição já dá para a gente entender um pouquinho sobre o que cerca esse mundo do autista. Para vocês terem uma ideia, nós iniciamos esse processo de conhecimento do autismo em meados de 1911, com o médico Bleuler, que trouxe para nós um estudo onde ele comparava os seus pacientes com esquizofrenia, que determinados pacientes tinham alguns comportamentos diferentes. Eles gostavam de um grande isolamento social. A partir desse momento, começou-se a perceber que esse quadro não pertencia só à esquizofrenia. Bom, em meados de 1943, o psiquiatra austríaco Kenner trouxe um estudo com 11 crianças que viviam em um isolamento extremo, uma dificuldade muito grande de se comunicar,
e uma grande obsessão por comportamentos repetitivos. Nesse momento, o médico trouxe e classificou como autistas. Um ano depois, nós tivemos a presença do tão conhecido dentro da história do autismo, que é Hans Asperger. Esse médico trouxe para nós as características que poderiam futuramente classificar esses nossos autismos como síndrome de Asperger. Essas características são de uma criança mais inteligente comparada ao seu nível de idade, crianças que tinham um atraso significativo nessa linguagem e que tinham um comportamento um pouco diferente das demais crianças. A partir desse momento, foi criado a denominação de síndrome de Asperger para essas características. Bom, ao longo do ano foram surgindo aí demais classificações. O nosso DSM-4 antigo trabalhou em cima da classificação do transtorno global do desenvolvimento. Dentre elas, existiam várias outras classificações, como autismo clássico, síndrome de Asperger, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, a síndrome de Rett e os transtornos desintegrativos da infância. A partir desse momento, criou-se uma nova nomenclatura, né? Com o surgimento do nosso grande DSM-5, hoje nós podemos classificar essas crianças dentro de algumas características, né? Então, primeira forma da gente poder classificar o TEA é dentro de um quadro clínico. Hoje nós sabemos que não existem exames laboratoriais que comprovem o autismo. A gente precisa de observar esses quadros clínicos. De que forma? Existe uma tríade que esse DSM-5 traz para nós. Nós vamos ver essa criança, esse adolescente ou esse adulto num contexto social, comunicativo e comportamental. Essa é a tríade que constrói uma boa definição e boas características dentro desse transtorno do espectro autista. Feita essa tríade, a gente tem que conhecer essas áreas. Quando eu falei para vocês que a área comportamental é uma perna dessa tríade, vamos dizer assim, então a gente tem que entender que essa criança vai ter dificuldade na interação social, vai ter um apego excessivo a objetos, manipulação de brinquedos sem uso simbólico, um fascínio grande com o movimento de peças, resistência a determinadas mudanças e a grande presença aí do que a gente chama de estereotipias. Bom, além dessa perna do comportamento, nós vamos ter uma outra perna, que é a da comunicação. Quais são essas características dentro dessa área da comunicação? Nós vamos ver uma dificuldade em se comunicar dessa criança, uma ausência do uso de gestos, ecolalia imediata ou diferida, que é muito presente nessas crianças, a metáfora não é compreendida, ritmo e melodias peculiares, então você vai ver aquela criança que repete sons de desenhos, de filmes, né? Nós vamos perceber um discurso baseado em assuntos só do seu interesse, e aí determinadas crianças têm um grande conhecimento nessa área. Dificuldade em entender expressões faciais e dificuldade em estabelecer o que a gente chama de diálogo, ok? Bom, faltando aí a última perna, que é da interação social. E aí a gente vai ter que falar um pouquinho sobre a falta de empatia, o contato visual pobre, a brincadeira simbólica, a imitação, a interação espontânea e um déficit presente aí dentro dessa linguagem. Bom, pegamos essas características, observamos essa tríade, a partir desse momento nós podemos ter um olhar clínico para o transtorno do espectro autista. E é através dessa tríade que nós vamos trazer para vocês esse processo avaliativo. Lembrando e repetindo novamente que é através de uma observação do quadro clínico que nós vamos poder diagnosticar. Nós, que eu falo, a área médica, e nós, profissionais da área da saúde e educação, temos como competência aplicar os protocolos e ajudar os nossos colegas médicos a definir ou não aquele diagnóstico presente. Nesse momento, eu já falo a palavra trabalho em equipe. Impossível hoje nós, no ano de 2020, termos uma reabilitação na área do transtorno do espectro autista sem ter esse trabalho em equipe. Nós precisamos sim de estar junto com demais profissionais
para que, dessa forma, vamos construir aí um bom prognóstico para essa criança, auxiliando essa família aí no seu desenvolvimento, né? Então, esse prognóstico, ele vai caminhar por toda a vida dessa criança. Mediante essa característica, a gente tem que ter aí alguns fatores que a gente consegue desenvolver e dar como dica para esses pais que possam estar nos ouvindo agora, né? É muito importante a gente perceber que o desenvolvimento de 0 a 5 anos, ele é fundamental para toda criança. Mediante isso, a medicina hoje traz a capacidade da gente poder definir um diagnóstico cada vez mais cedo para essa criança. O quanto antes a gente perceber que não se fecha um diagnóstico, mas que se fecha algumas características dentro desse espectro e que essa criança possa entrar dentro de um contexto do que a gente chama de estimulação precoce. Mediante isso, eu tenho certeza que determinados sinais podem até diminuir e determinados sinais, quando não estimulado, com certeza irão aumentar. E vale um dado muito importante a ser dito aqui. Nós sabemos que 75% dessas crianças com transtorno do espectro autista desenvolvem possíveis comorbidades. E as principais comorbidades a serem desenvolvidas está dentro de um TDAH, de um TAG, que é o transtorno ansioso generalizado, nós temos o TOC, nós temos a possibilidade do TOD e demais transtornos que possam alterar a área de comportamento dessa criança. Visto essa demanda, faz-se muito importante entrar com esse processo de intervenção. Se eu falo de um processo de intervenção, eu tenho que analisar perfeitamente todo o contexto que essa criança está inserida. Portanto, não existe nenhum tipo de sistema avaliativo que não inclui o processo familiar. Faz-se importante lembrança da participação de todas as áreas profissionais. Hoje nós temos como característica algumas práticas baseadas em evidências, né? E isso a gente fala em estudos que são realizados por todo mundo. A Associação Americana de Autismo, ela fala em algumas práticas. Dentre as práticas, nós temos o ABA, a terapia comportamental cognitiva, a integração sensorial, nós temos também a musicoterapia e outras áreas que são aí de intervenção que podem ser baseadas em evidência. O que isso quer dizer, Fernando? Demais áreas não têm essa qualificação para intervenção? Tem, nós temos isso. O que nós não temos, às vezes, é uma comprovação científica de que aquele método é sim eficaz. Portanto, os demais métodos devem passar por um critério científico para uma comprovação de evolução desses quadros, ok? Bom, se eu estou falando de um processo avaliativo, cabe a nós profissionais da área da saúde e educação aplicarmos protocolos conhecidos dentro da área do autismo. Vou citar para vocês 2 tipos de protocolos que são muito utilizados, que é o CARS e o próprio ATA, né? Que são protocolos que vão conseguir mensurar em uma classificação, segundo a visão dessa família, em quanto de características e quais características estão presentes nessa criança. Feitas essas observações, o nosso grande livro DSM-5, que é esse manual diagnóstico, fala da importância da aplicação de 3 a 6 meses de estimulação e observação. E vale ressaltar também que essas características das quais nós estamos falando, ela tem que existir em todos os contextos dessa criança. Eu não posso ter aquela criança apenas com características do transtorno do espectro autista na escola. Eu não posso falar daquela criança com apenas o transtorno do espectro autista só em casa ou no contexto social. Então, essa demanda de característica ela tem que existir em todo o cenário que essa criança esteja inserida, certo? Bom, se nós vamos falar de avaliação, vou deixar aqui algumas dicas para vocês profissionais. Primeiramente, a gente tem que entender, e a busca às vezes por nós profissionais, junto com a área médica, de podermos fazer um bom diagnóstico clínico. O que significa isso? Primeiramente, você pai, você mãe, nós não precisamos aceitar apenas um diagnóstico de TEA. Nós temos que tentar, junto ao médico e à equipe de intervenção, poder realizar essa subclassificação do TEA. Qual que é o nível?
onde meu filho encontra essas dificuldades. E quanto mais descritivo for esse diagnóstico, mais fácil vai ser o dia a dia dessa criança. Quando eu falo dia a dia, é sim o dia a dia social, o dia a dia escolar, pois é através desse diagnóstico descritivo que a criança vai ter aí algumas possibilidades de boa recuperação, de uma boa melhora desse quadro, né? Bom, se a gente fala desse processo de avaliação, eu gosto muito de falar da importância da aplicação dos protocolos científicos, né? Esses protocolos vão somar, vão trazer para nós dados científicos dos quais a gente vai se apoderar para que a gente passe por fases de reavaliação e para que a gente possa ter uma comprovação desse quadro clínico. Por exemplo, a gente fala muito aqui no Instituto Avivar da régua do desenvolvimento do autismo, né? A gente vai subclassificar as características desse autismo. E essa régua que vamos pensar que vai de 0 a 30, a gente tem que classificar essa criança e trazer essa criança sempre para o número mais baixo. O que isso significa? Significa a diminuição dessas características ou a paralisação dessas características por pelo menos determinado momento durante esse processo de intervenção. Bom, para eu iniciar um processo de intervenção, eu tenho que estar muito atento a tudo que acontece no cenário dessa criança. Você da área clínica ou você da área da ecoterapia, é muito importante que nós, profissionais, possamos aplicar os protocolos científicos. E aí, cada profissional na sua área vai buscar essa demanda de avaliação. Hoje, eu gosto de usar o que a gente chama de rastreio de habilidades. Eu tenho que entender que essa criança, dentro de um contexto dessas características, ela possui habilidades e inabilidades de execução de algumas tarefas. Para isso, nós vamos utilizar esses protocolos científicos que são responsáveis por nos mostrar onde essa criança se encontra dentro do desenvolvimento. Às vezes, a gente tem alguns equívocos que não podem ser cometidos. Eu jamais vou comparar os TEAs entre eles. Eu vou comparar as suas características com o desenvolvimento da sua idade. Eu tenho que comparar ele com as idades pares. E para só assim poder entender qual é a demanda de atraso ou qual é a demanda de alcance além daquela idade de desenvolvimento dessa criança, certo? Bom, o primeiro protocolo que eu acho muito importante da gente aplicar é o protocolo que vai aferir as demandas diárias desse desenvolvimento, né? Então nós temos um protocolo que se chama ProAMIC e esse protocolo ele traz para nós algumas determinadas situações que vai mostrar através de gráficos, ou seja, nós vamos poder ter uma resposta quantitativa dessa criança dentro dessas características. Bom, eu vou poder perceber dentro do que encontra desenvolvimento dessas noções espaço-temporal, eu vou poder perceber as habilidades auditivas, conceitos e noções matemáticas, eu vou poder ver habilidades visuais e vou poder ter uma compreensão melhor de um quadro clínico de linguagem sobre fala, compreensão, conhecimento. Olha que bacana, 5 áreas que eu vou classificar ela de forma quantitativa, podendo reaplicar essa reavaliação após 6 meses, para a gente poder perceber o grau de evolução dessa criança. Faz muito importante o uso de outras baterias avaliativas. E aí, dentro da área da atenção e memória, a gente tem algumas baterias específicas para cada área. Eu, Fernando Calil, adoro utilizar o PEA, que é o Programa de Estimulação à Atenção, desenvolvido pelo nosso grande professor Rafael Pereira. Eu falo que é o português mais brasileiro que existe, do qual me tornei capacitador desse método. Então, é um método fantástico, onde a gente vai avaliar os quatro tipos atencionais. Dentro desses 4 tipos atencional, eu vou conseguir perceber em pontuação de 0 a 10, aonde vai me dar um gráfico de observação desses níveis de atenção. Olha o quanto isso fica mais rico para eu poder chegar numa escola e orientar esse serviço escolar quanto à melhor demanda de aprendizagem dessa criança. Então eu pego as 5 características do primeiro protocolo junto com a classificação dos 4 níveis atencionais e só com esses 2 protocolos eu já consigo ajudar a escola e mostrar para ela como é que essa criança aprende mais fácil.
No primeiro protocolo, se eu percebi uma grande evolução no gráfico de habilidades visuais, que é um pouco mais característicos dentro do transtorno do espectro autista, eu consigo mostrar para essa escola o quanto é importante nós entrarmos com pistas visuais para que essa criança possa ter um bom desenvolvimento. E olha que bacana eu levar todo esse processo avaliativo para o meu cenário de ecoterapia. Não é verdade? Às vezes, nós estamos atuando dentro de um cenário de ecoterapia às escuras em determinadas situações. Nós que viajamos aí o Brasil afora para executar esses cursos de formações, a gente consegue perceber algumas equipes que ainda estão em fase de busca de conhecimento, aonde atendem esse tipo de paciente, praticante no caso, com determinadas dificuldades, ou que às vezes executam o mesmo tipo de perfil de atendimento. Bom, mas essa dica eu vou dar mais adiante quando eu falar da importância da ecoterapia dentro do transtorno do espectro autista. Dando continuidade à minha linha de pensamento sobre o uso de protocolo, nós vamos avaliar as memórias, né? E que tipo de memória é importante eu avaliar para esse meu paciente com transtorno do espectro autista? Eu preciso de ver essa memória de trabalho dele, né? Nós sabemos que a memória de trabalho é uma das memórias mais importantes de aquisição de entrada, né? Ela nos abre um leque de 5 a 7 itens a serem armazenados em um primeiro momento. E essa memória de trabalho, ela vai ser utilizada nesse momento e eu preciso de saber o quanto ela está preservada dentro desse cenário, certo? Bom, feito esses primeiros protocolos que a gente chama de rastreio de entrada, nós vamos entrar para algumas avaliações mais específicas. Dentro das minhas áreas agora, eu vou citar também alguns protocolos dos quais eu gosto muito de utilizar. Por exemplo, sempre que chega aqui no Instituto Avivar a criança com transtorno, o adolescente com transtorno de espectro autista ou com as características, eu sempre aplico as avaliações psicomotoras, né? Nós temos vários protocolos psicomotores a serem aplicados, mas eu gosto muito de utilizar Vítor da Fonseca, que é um grande referencial do desenvolvimento psicomotor. E aí, dentro do protocolo do Vítor da Fonseca, eu vou conseguir ter uma noção melhor desse meu paciente praticante. Eu vou poder ver a parte de tonicidade, nós vamos poder discutir um pouquinho sobre lateralização, noção do corpo, noção espaço-temporal, nós vamos ver as praxias, as globais e as finas, e demais características que esse protocolo traz para nós. Pensa que bacana eu poder aferir em termos quantitativos, numa resposta através de uma classificação numérica do quanto essa criança está desenvolvida dentro do cenário psicomotor. Não é verdade? Bom, feito isso, aí eu tenho que puxar sardinha para nós, terapeutas ocupacionais, e nós temos aí capacidade de aplicar uma grande ferramenta para aqueles TOs que têm a formação na integração sensorial. Hoje nós sabemos que quase 100% dos nossos autistas possuem alteração ou algum tipo de desordem sensorial. E é nesse protocolo que eu gostaria de chamar grande atenção para vocês, principalmente profissionais da área da ecoterapia. Eu estou no cenário da integração sensorial, estou com um tipo de praticante, que é o transtorno do espectro autista, que demanda uma desordem sensorial muito grande. Nós sabemos que hoje, na pirâmide da aprendizagem de Williams, a base dessa pirâmide ela é composta somente por sentidos e sistemas sensoriais que o nosso corpo e o nosso desenvolvimento precisa e solicita para que a gente alcance futuramente demais qualidades de desenvolvimento. Bom, pensando assim, eu trabalho com a base dessa pirâmide, dos 5 sentidos e 2 sistemas que são importantíssimos de serem discutidos. Os 5 sentidos já conhecidos como olfato, visão, tato, paladar e audição, e os dois sistemas que são os sistemas vestibular e o sistema proprioceptivo. E aí eu já vou plantar uma pulguinha atrás da orelha de todos vocês. Olha que bacana quando eu falo desses 7 itens e correlaciono com a ecoterapia. Não é verdade? E aí sim nós vamos fazer esse leque e essa junção da integração sensorial com a ecoterapia. Mas antes de eu entrar no processo de reabilitação da ecoterapia, eu preciso de aplicar alguns protocolos na área da integração sensorial. Eu gosto muito do perfil sensorial e é através desse protocolo que eu consigo prescrever para os profissionais que vão intervir quais áreas de desenvolvimento sensorial estão
com muito estímulo e quais áreas estão com pouco estímulo dentro da área da ecoterapia. Então após a aplicação desses protocolos, é que nós vamos poder ser mais assertivos no processo de planejamento terapêutico das nossas sessões. Dentro da ecoterapia, como nós já abordamos aqui anteriormente, sabemos que é um mundo bem sensorial. E aí quando eu falo sensorial, eu estou envolvendo os 5 sentidos e os 2 sistemas, o vestibular e o proprioceptivo. Nós temos que tomar alguns cuidados, né? Todo praticante nosso com transtorno do espectro autista tem que passar por essa série de avaliação que nós citamos aí anteriormente. Essas avaliações é que vão nos mostrar até que ponto ele necessita de X organizações sensoriais e até que ponto esse praticante está pronto para receber novos desafios quando ele está na montaria ou na sessão de ecoterapia. Eu criei um ano passado um checklist dentro da área do autismo. Esse checklist ele consta de 8 itens. Esses itens são itens que vão nos nortear com relação a uma sequência de atendimento. Quando eu falo do transtorno do espectro autista, eu levo em consideração uma série de alterações sensoriais que esse meu praticante tem. Então, é muito importante que a gente tenha como norte do nosso atendimento que a gente possa seguir uma espécie de rotina terapêutica no planejamento dessas sessões. E que essa sessão não aconteça de forma aleatória, como a gente às vezes acaba percebendo aí no cenário nacional. Bom, visto que é necessário construir essa rotina terapêutica nesse planejamento, a gente tem aí 8 dicas para vocês poderem tomar nota e conseguir montar aí esse checklist também. Lembrando que esse checklist ele vai estar exposto para vocês, inclusive no próximo livro que vai sair agora, da ecoterapia, onde eu fiz a construção de um capítulo da integração sensorial, certo? Mas também aquelas pessoas que tiverem necessidade e vontade de conhecer o checklist, basta me procurar também, que aí eu vou estar passando essas informações. Bom, esses 8 checklists, o primeiro é a escolha do animal, que é muito importante. A gente tem ali uma série de considerações a ser feita correlacionando com o transtorno do espectro autista, comportamento, andadura, pelagem, encilhamento, né? O segundo item muito importante, que é a escolha desse auxiliar guia e que esse auxiliar guia possa ser constantemente essa pessoa para que dê uma referência de pista visual para esse nosso praticante. O terceiro, muito importante, é o local de atendimento, né? Nós sabemos que alguns cuidados nós temos que tomar. Por exemplo, estou fazendo atendimento no picadeiro fechado e aí no meio da sessão eu saio desse picadeiro fechado e vou para o ambiente aberto e está muito ensolarado. Isso pode causar uma desorganização sensorial, já que esse meu praticante não tem uma autorregulação sensorial. Então são cuidados que a gente tem que tomar aí dentro da criação desse plano terapêutico. Portanto, o item 3, a gente vai fazer a escolha desse local, picadeiro fechado, aberto, pista aberta, área externa. No item 4, a gente vai correlacionar com o clima. O quanto é importante, né? Alguém aqui já parou para pensar da necessidade de observar a quantidade de vento que bate no rosto durante a sessão, né? Ou nas costas desse meu praticante, a quantidade de vezes que eu falo e converso com esse meu praticante, o barulho que acontece ao redor desse meu cenário da ecoterapia, né? Então esse clima também é muito importante ser observado. Quando for feita atividade em baia, é importante que a gente seja objetivo nessas atividades. Eu iniciei minha atividade, vou finalizar na baia, então que eu crie isso como uma rotina para esse meu praticante. Não que isso tenha que ser engessado, ok? Mas que a gente possa criar junto com o praticante essas novas possibilidades de troca. Assim como se eu for realizar uma atividade de limpeza, tanto do cavalo quanto da baia, que a gente possa perceber qual é o nível de reação sensorial que esse praticante traz durante esse processo de atividade. Vamos ter algumas atenções com relação às montarias, né, aonde que vai ser realizada, se vai ser em rampa, escada, no chão, com auxílio, sem auxílio. Lembrando que já foi feita uma abordagem de avaliação psicomotora e que se essa criança demanda uma alteração psicomotora e essas alterações sensoriais, é muito importante que eu possa oferecer para ela uma estabilidade gravitacional para que ela tenha uma maior conformidade na sua montaria e com isso não entre numa desordem sensorial, ok? E aí os últimos 2 itens, que são os recursos lúdicos,
que só devem ser utilizados mediante uma verificação do terapeuta com relação a uma organização sensorial. Então, se esse meu praticante está muito desorganizado sensorialmente falando, eu não tenho porquê de inserir uma nova informação desses 5 sentidos para esse meu praticante, ok? E muito importante que se estabeleça um percurso a ser realizado. E que tipo de percurso que eu vou fazer? Vai ser um percurso livre, estruturado, semi-estruturado, porque é através da construção desse percurso que eu consigo dar pistas visuais para esse meu praticante. E essas pistas visuais podem levar esse meu praticante a auxiliar nessa autorregulação. Portanto, essas são algumas dicas que são importantes de serem realizadas e que essas dicas possam ser preenchidas rotineiramente pós as sessões, para que a gente tenha um mapa de organização e de desorganização sensorial desse praticante. Bom, gostaria de agradecer a todos vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, pode seguir o Instagram, Fernando Calil, o Instagram do Instituto, que é o Avivar Instituto, e qualquer dúvida é só chamar que a gente está à disposição. Um grande abraço a todos.